Então, boa noite a todos, né, mais uma vez. Agradeço aí a presença de todos, especialmente, né, da Verônica, a nossa convidada de hoje, né, que nos dará aí algumas orientações, né, sobre as questões que envolvem, né, o documento final, né, que vai para a biblioteca. E, claro, não é só pela biblioteca, né, mas são orientações aí no sentido mesmo, né, do trabalho, né, atender, né, os requisitos, né, de qualidade, como produto, né, que estará disponível, né, para consulta pública através da universidade, né? Então, agradeço aí a Verônica pela disponibilidade, né, ela sempre está aí nos ajudando, individualmente e coletivamente, né? E agradeço também aos que puderam participar aqui, né, os demais que depois estarão acompanhando o nosso vídeo aí gravado, né? Fiquem à vontade, depois também para fazer as consultas, a coordenação, né? Eventualmente a gente encaminha também para a Verônica daí alguma dúvida individual, né, que pode ser encaminhada depois, né, via e-mail, via o grupo mesmo no WhatsApp ali, né? A gente pode também ir aproveitando, né, esse outro canal de desenvolvimento, né? Então, Verônica, fique à vontade aí, né? Aqui é uma conversa, né? E você pode tratar o assunto aí da forma aí que você tem expertise aí para nos dar. Então, gente, uma boa noite. Obrigada, professor. Obrigada, Janete, pelo convite, né? A biblioteca, infelizmente, ainda continua em greve, mas a gente continua orientando sempre por e-mail, ou então fazendo videochamada, né? Conforme vocês forem precisando. Então, sobre a normalização de trabalhos, né? Que é o interesse de vocês. Algum de vocês que está aqui presente já fez algum trabalho para a universidade? Porque isso é especialização, né? Esse curso de especialização, né? Então, aí vocês já fizeram algum trabalho para a universidade, o TCC, no caso, a graduação de vocês fizeram pela universidade? Não, eu fiz por outra universidade. Tá. A maioria do público É de fora mesmo. Tá. Então, gente, cada universidade tem as suas próprias normas, né? Apesar que todas elas se baseiam pela ABNT, certo? Então, eu vou mostrar para vocês uma apresentação que a gente já tem salva, a gente fez em 2024, ela é atualizada, e serve de embasamento para vocês, depois eu posso disponibilizar essa apresentação sem problema nenhum, tá? E se der tempo, a gente pode entrar na própria página da biblioteca, que lá a gente tem já os modelos prontos para vocês baixarem e vocês se basearem por ali, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, compartilhar aqui a tela. Deixa eu só abrir aqui a apresentação que eu tenho. Deixa eu ver. Aqui. Estão conseguindo enxergar? Sim? Sim. Tá. Deixa eu pegar aqui desde o início. Se vocês não tiverem conseguido, vocês me avisem. Vamos lá. Conseguem enxergar essa página aqui? Tá tudo certo? Sim. Tá. Sim. Então, gente, na verdade, a nossa apresentação ela é um pouco extensa, né? Então, ela é dividida em 3 módulos, tá? Mas o que interessa para vocês de imediato é o módulo 1. Aí, se ficar alguma dúvida de citações, referências, a gente até pode fazer uma nova apresentação, né? Uma nova reunião, enfim, tá? Ou vocês podem me mandar e-mail também, não tem problema nenhum, alguma dúvida que ficou, ou então que vocês tenham sobre citações e referências, tá? Mas o que interessa para vocês é a apresentação de trabalho, como que a UTF faz essa apresentação. Então, aqui a gente explica por que normalizar, né? Por qual que é a importância, justamente para manter um padrão, certo? E principalmente para facilitar a comunicação científica. E a gente tem a GEDweb, que é uma plataforma onde tem todas as normas, né? Tanto da ABNT quanto normas internacionais. Então, vocês têm acesso, certo? É só vocês solicitarem.
mandarem um e-mail para a gente, ou então entrar diretamente digitar no Google mesmo, GEDweb, ele vai perguntar se você tem login, aí você diz que não tem, ele já vai encaminhar para você fazer um login via UTF. Tá? Então, essa é uma das bases de dados que a gente tem, e ela só é de normas, certo? Depois, se der tempo, eu entro e mostro para vocês como é que funciona. Então, basicamente, o formato é A4, né, como a maioria dos trabalhos que a gente faz, que a gente encontra, enfim. A fonte pode ser Arial ou Times, em algumas universidades eles especificam só uma fonte, mas aqui pode ser tanto Arial ou Times. Tamanho 12 para o trabalho todo e tamanho 10 para citações. Legendas, enfim, fontes de ilustrações. Espaçamento 1,5, tá, em todo o texto, e um simples quando for citação, indicativo de trabalho, folha de rosto, legendas, notas de rodapé, enfim, referências também é 1. Isso aí é um padrão que quando vocês enviam um trabalho para o repositório, a gente verifica, assim, de um modo geral. A gente não fica pegando trabalho por trabalho e vendo se está certo ou se está errado. De um modo geral, ele tem que estar dentro dessas normas, porque cabe a vocês, a responsabilidade de vocês, cuidarem disso. Então, a gente olha, a gente faz uma pincelada de modo geral para ver como é que está o trabalho. Se não tiver conforme as normas da universidade, a gente devolve. E tem vezes que o pessoal do repositório devolve mais de uma vez. Então, às vezes, acaba sendo muito cansativo, não só para nós, mas principalmente para vocês. Às vezes é um errinho de nada que vocês não percebem que estão fazendo de errado, a gente vai lá, mostra para vocês o que está de errado, e mesmo assim tem muita gente que volta com o trabalho. Então é bom se atentar. Justamente por isso, para não voltar tantas vezes, a gente tem os modelos, que depois eu mostro para vocês que está na página da biblioteca. A paginação, tá? Começa a ser contada a partir da folha de rosto, isso é bastante importante, certo? Mas ela é colocada a partir da introdução. A numeração deve estar em 2 centímetros nas bordas do canto superior direito, como mostra na imagem ali. Aí aqui nós temos, né, a estrutura, que concentra-se em capa. A lombada é opcional. E essa questão da lombada, isso era mais para os trabalhos antigos, quando eles imprimiam. Então, aí eles faziam uma encadernação, né, toda trabalhada, aí tinha a lombada, tá? Então, não é o caso de vocês, porque vocês vão enviar pro repositório, então ele é digital, então não tem essa questão, certo? Então, o que interessa para vocês é capa, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. A capa, então, nome completo, enfim, título, cidade, isso aí é o básico. Folha de rosto, tá? Essa folha de rosto ela é muito importante, tem que ter essa folha de rosto. Quando vocês enviam o trabalho de vocês para o repositório, a gente tem, aqui em Curitiba, a gente tem 2 bibliotecários. São eles que cuidam dessa parte do repositório. Então, eles se atentam bem a essa questão da folha de rosto. Então, tem que estar conforme diz aqui, que deve estar também o título traduzido para o inglês, isso eles se atentam muito. A natureza do trabalho, né? O nome do orientador, co-orientador, e a licença Creative Commons. Essa é obrigatória, tem que ter essa licença, tá? Esse link aqui, ele vai direcionar direto para o portal, para o site da biblioteca, onde ali tá todas as licenças. Vocês que escolhem essas licenças. É a critério de vocês. Cada licença tem uma restrição. Tem a licença básica, tá? Deixa eu só... Aqui, ó. Vocês conseguem enxergar que a primeira é a licença básica. Ela permite tudo. Permite compartilhar, permite que alguém copie o trabalho de vocês, enfim. Se vocês não têm nenhuma restrição, não tem nada, pode ser usada a primeira licença, tá? Ah, mas e como que eu coloco essa licença? Eu tenho que copiar, como é que eu faço? Então, os modelos que estão na página da biblioteca já vêm com essa licença. A gente tem em torno de... Nós temos 6 licenças. Então, nós temos 6 modelos de trabalho. Eles são iguais. A única coisa que vai mudar é a licença. Aí, então, aqui está específico o que cada licença, né, traz.
Então, você vai depender do trabalho de vocês. O que é que vocês vão permitir? Se vão permitir compartilhar o trabalho de vocês para qualquer um copiar, ou então não, tem algumas restrições, tem alguns dados de alguma empresa, alguma instituição que não pode ser revelado, enfim. Então, vai depender, aí dependendo da licença, quanto mais estrita, é mais difícil de você, às vezes, algumas vezes, os alunos só enviam um resumo, porque os dados que eles utilizaram no trabalho, a empresa não permite eles divulgarem. Então, eles acabam enviando só o resumo. E mesmo assim, tem que ter a licença. Tá? Então, aí fica a critério de vocês essa licença. A gente só cobra ter essa licença. Vocês que escolhem. Então, aí aqui nessa apresentação, eu coloquei o que cada uma detalha. Aí vocês, depois que eu disponibilizar essa apresentação, vocês dão uma olhada no que cabe o trabalho de vocês. Enfim, essa é a capa e a folha de rosto. Tá? Quando vocês entregam o trabalho, é nisso que a gente mais se atenta. Como que está a capa, se ela está conforme mostra a imagem, se a folha de rosto está conforme mostra a imagem. A folha de aprovação também é obrigatória, então ela tem que ter essa folha. Às vezes o aluno esquece, então a gente acaba devolvendo o trabalho, justamente porque não tem a folha de aprovação. E nessa folha de aprovação, então, vai o nome de vocês, o título, a natureza do trabalho, data, nome completo por extenso dos membros da banca, titulação, enfim. Tem que estar conforme aqui. Como tem um modelo pronto, vocês só baixam e jogam o trabalho de vocês ali. Tá? Já teve casos que eu peguei que o aluno veio para pedir uma orientação e ele esqueceu de que a gente já tinha esses modelos prontos. E ele fez por conta, ele fez do que ele sabia, do que ele tinha pegado na internet. Então, aí ele teve que arrumar folha por folha, página por página, para ver se estava tudo conforme a universidade pedia. Então, para facilitar o trabalho de vocês, a gente já tem os modelos prontos. Só que muitas vezes o aluno acaba esquecendo ou não sabe. A gente sempre procura divulgar, mas muitas vezes o aluno acaba não percebendo. Nós temos os elementos opcionais, né? Isso fica a critério de vocês: errata, dedicatória, agradecimentos. Isso é algo de padrão, mas não é algo que a gente se atenta, tá? Quando o trabalho, isso vai ficar entre você e o orientador, co-orientador, enfim, e a banca, né? Nós, bibliotecários, a gente se atenta a capa, folha de rosto, folha de aprovação, é isso que a gente mais se atenta. Aqui nós temos exemplos de como que poderia fazer as listas, né? Lista sempre tem no trabalho acadêmico. Então, aqui a gente tem os exemplos, tá? Lista de ilustrações, lista de tabelas, símbolos, abreviaturas. E o pontilhado, como diz ali, é obrigatório. Apêndice ou anexo? Aqui a gente explica que o apêndice é elaborado pelo autor do trabalho e contempla a discussão. O anexo não é elaborado pelo autor do trabalho e fundamenta ou comprova a discussão. Na UTF, o indicativo vem em página exclusiva, tá? Que nem mostra a imagem aqui. Apêndice A, o título do apêndice, e daí coloca-se o apêndice. Essa é a diferença entre apêndice e anexo. A numeração das seções, tá? Nós temos as pré-textuais e as pós-textuais, então elas não levam indicativo, certo? Principalmente o pessoal, referência, o pessoal geralmente coloca indicativo de numeração nas referências, não vai, só vai referências no centralizado, na folha, e daí as referências, tá? Então, assim, não vai indicativo. Referência. Não, isso não vai. É só escrito referências, certo? É o que mais a gente pega, assim, quando olha um trabalho. Mas não seria o caso de voltar o trabalho para vocês arrumarem, tá? Isso aqui é conforme a ABNT, certo? Então, qualquer universidade cobraria isso. Então, a numeração das seções. Aqui a gente tem, por exemplo, usam-se algarismos arábicos
Os títulos e indicativos devem ter diferenciação tipográfica que evidencie a hierarquia das seções, então a mesma tipografia deve ser usada no sumário. Só se numera até a seção quinária, certo? Então, se tiver muitas seções, então é até a seção quinária. O título vai após o indicativo da seção, alinhado à margem esquerda, separado apenas por um espaço, sem ponto, travessão, hífen ou parênteses. Toda a seção deve conter texto. Isso aí é uma coisa que a ABNT cobra bastante, certo? E como eu vou repetir novamente para vocês, a gente não pega o trabalho de vocês e olha página por página, certo? Então, isso aí é uma questão de organização, de apresentação e é uma norma de geral, tá? Então, isso aí, vocês acabam esquecendo, esqueci de colocar, botei 2 pontos e o título. Isso aí não vai voltar ao trabalho de vocês, sabe? Por causa do repositório, por causa da nossa avaliação. Isso não vai voltar. Isso aí vai ficar entre vocês e o orientador, vocês e a banca, tá? Então, por questão da norma, como mostra ali, ó, 1, aí eu coloco o título, 2, coloco o título, não vai ponto. O ponto vai a partir quando for uma segunda seção, que nem tem ali, 2.1, e daí coloca a seção secundária. Embaixo, 2.1.1, seção terciária. Eu esqueci. Aí isso vai a questão de você, da organização que você tem no seu trabalho, com o seu orientador, se ele vai orientar, tá aqui tá errado, se ele vai se atentar a isso, certo? A gente só está seguindo os padrões da ABNT. E como eu li antes, toda sessão tem que ter algo escrito. Isso a gente encontra muito nos trabalhos, quando você coloca assim, por exemplo, contextualizando. Contextualizando. E daí logo vem 1.1. E daí não tem nada escrito embaixo. Isso aí é algo que a norma cobra, que toda sessão tem que ter algo escrito. Tem que ter um texto, tem que ter uma frase, tem que ter alguma coisa. Nem que você escreva assim, segue abaixo, por exemplo, os objetivos. Isso é muito comum nos objetivos. Aí nós temos lá justificativos, os objetivos, aí objetivos gerais. E daí escreve. Objetivos específicos. E daí logo vem os objetivos específicos. E daí a seção dos objetivos não tem nada escrito. Então é interessante vocês colocarem segue abaixo objetivo geral e objetivos específicos. Isso que a norma cobra. Se o orientador de vocês simplesmente passar os olhos, não, né? Aí não vai ser a gente, não vai ser os bibliotecários que vão dizer, tá errado isso aqui. Não, tá? É uma questão de organização de vocês, da apresentação de vocês, certo? E aqui a gente tem, então, um exemplo de como que é a numeração das sessões. O sumário, tá? Ele vai em caixa alta, em negrito, não é numerado e ele é centralizado. Tá? É isso que vocês mais têm que se atentar. Por exemplo, aí que nem ali embaixo, a paginação é alinhada à direita, separada dos títulos por pontilhado. Elementos pré-textuais não constam no sumário. Esse a gente tem aí um exemplo de como que é o sumário. Tá? Resumo. O resumo deve ser acompanhado de sua tradução e o abstract. As palavras resumo e abstract são grafadas em caixa alta e em negrito. Não leva indicativo numérico e são centralizadas na linha. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, ou seja, em bloco único, contendo entre 150 a 500 palavras. Repetindo de novo, não vai ser o bibliotecário que vai contar quantas palavras vocês têm no resumo de vocês. A gente vai se atentar se vocês têm resumo e se vocês têm um abstract. Porque quando a gente vai colocar o trabalho de vocês no repositório, a gente verifica muito as palavras-chave de vocês. Então, a gente pega as palavras-chave de vocês, joga na biblioteca do Congresso americano e joga na Biblioteca Nacional, para ver se a gente acha algum indicativo das palavras-chave que vocês utilizaram. Caso não tenha, a gente utiliza outras palavras. É uma forma de quando alguém for buscar o trabalho de vocês no repositório e não sabe o título, utilize, então, algo que fale sobre o trabalho. O meu trabalho fala sobre arquitetura e urbanismo. Joga lá, arquitetura e urbanismo. Provavelmente, quando o bibliotecário coloca o trabalho de vocês no repositório, ele, se está na palavra-chave arquitetura,
a pessoa que for buscar o trabalho de vocês e colocar arquitetura, vai aparecer o trabalho de vocês. Então, é muito importante o que vocês colocam nas palavras-chave, porque é ali aonde a gente utiliza para indexar o trabalho de vocês, para futuramente alguém for buscar o trabalho de vocês com essas palavras. Então, cuidem quando vocês forem colocar as palavras-chave, tá? Não sejam muito genéricos, tá? E, assim, cuidem com as siglas também, porque siglas também é difícil de encontrar. Então, é isso que o bibliotecário vai se atentar, é o resumo e o abstract. E as palavras-chave, obviamente. Tá? Então, aqui explica direitinho, que nem ali diz, palavras-chave separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. São grafadas em caixa baixa, exceto nomes próprios ou científicos. E aqui a gente tem um exemplo de resumo. Dúvidas vocês podem mandar tanto para o centro, tá? Que é o SEATO, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, o repositório, tá? Que vocês vão falar diretamente com a bibliotecária Silvia ou com o bibliotecário Alexandre, tá? Eles podem tirar todas as dúvidas. E também tem a biblioteca da Ecoville, tá? Então, a gente tem esses 3 e-mails. Tem o meu e-mail também. Então, assim, a gente está sempre à disposição de vocês, caso surja alguma dúvida. A gente está em greve, mas a gente tá respondendo e-mail, enfim. Alguma dúvida? Nada? Não. Por enquanto, não. Eu acho que quando começar a fazer o trabalho, aí começa a surgir algumas dúvidas. Mas, para facilitar muito, eu vou abrir agora o... Deixa eu parar de compartilhar esse. Depois eu coloco essa apresentação no grupo, tá? Aí todo mundo tem acesso a essa apresentação. Essa apresentação ela é baseada estritamente nas normas da ABNT, tá? Como eu disse para vocês, toda universidade se baseia nessas normas. Agora eu vou mostrar para vocês a página da biblioteca. Deixa eu só aqui. Deixa eu achar aqui. Aí. Estão enxergando, certo? Esse aqui, então, é a página da biblioteca, tá? Aqui vocês têm acervo físico, vai levar diretamente para o catálogo, tá? Onde é o nosso catálogo de livros físicos, que a gente tem tanto na biblioteca do centro quanto na Ecoville. A Neoville está sendo desativada, então, se caso vocês queiram algum livro físico, vocês podem buscar pelo acervo aqui, e também, se precisar, eu preciso de algum livro físico de outro campo, a gente faz também via malote. Acervo digital, tá? A título de curiosidade, a gente tem a minha biblioteca, a EBSCO, a JetWeb, conforme eu tinha dito antes para vocês, a Base 3 é Explorer, portal de periódicos da CAPES. Aqui nós vamos ter o PIA, tá? Que é o acesso aberto, né? Portal de informação e acesso aberto da universidade, o repositório, periódicos científicos. Todos eles vocês acessam via a UTF, tá? Vocês colocam o RA de vocês e a senha do portal do aluno, tá? Aqui, ó, nós temos a JetWeb, tá? Se vocês não tiverem acesso, vocês mandam um e-mail diretamente para nós, tá? Só digitar, não sei qual que é o e-mail da biblioteca, não faço a mínima ideia, enfim. Ali na apresentação tem, tá? E vocês podem só acessar, colocar no Google Biblioteca UTFPR, e lá lá vocês encontram os nossos contatos. Mostrando aqui para vocês rapidinho. Vocês conseguem enxergar essa tela? Só me deu um... Sim. Sim, isso. Sim. Então, aqui, gente, essa aqui, então, é a JetWeb, tá? Ela tem todas as normas, tanto técnicas, científicas e de normalização de trabalhos acadêmicos, tá? A gente coloca aqui, ó, normas brasileiras Mercosul, tá? E daí podemos digitar, por exemplo, a 6023, que é a norma que regulariza
aqui referências, por exemplo. Tá? Clicando aqui, vocês conseguem visualizar a norma. Essa aqui é a norma de referências, tá? Que vocês podem utilizar ela. Ela é uma norma bem cansativa, bem xaropinha. E só bibliotecário que tem paciência para essa norma. Mas, na dúvida, tá? São 74 páginas. Como é que eu faço? Como é que eu faço a referência de um autor, de 2 autores? Eu tenho revista, como é que eu faço? Jornal, enfim, tá tudo aqui, gente. Verônica, eu acho Oi. que talvez tenha passado para outra tela, daí está na anterior da. Aqui, tá. Isto. Foi. Tá. Obrigada. Enfim, então essa é a norma, gente, tá? Ela é, como eu falei antes, ela é bem, bem maçante, tá? E eles desenvolveram a IA da JedWeb justamente para você não ficar muito tempo se desgastando, procurando, e às vezes é muito cansativo na tela do computador. Às vezes, não tem computador, só tem celular, é muito cansativo. Então, vocês podem utilizar a IA deles para qualquer pergunta referente a alguma norma. Por exemplo, vamos fazer aqui. Como fazer referência de de 3 autores, tá? Uma pergunta bem básica. Ela vai analisar. Essa é uma grande novidade deles. Se eu não me engano, eles implantaram isso, acho que ano passado, início do ano passado foi. E eles até estão fazendo algumas capacitações, caso alguém tenha interesse. E aqui ela coloca como que faz. Deixa eu só ver se eu consigo abrir isso aqui maior. Aqui. De acordo, e daí ela dá a explicação, de acordo com a BNT, para fazer referência de uma obra com 3 autores, todos devem ser indicados na referência, a forma correta da apresentação dos autores é. E assim ela dá. E daí ela dá exemplos. Tá? Como a norma é extensa, então, assim, às vezes vocês têm algum periódico, ou então, eu tenho uma gravação de vídeo, eu tenho um blog, como é que eu faço? Né? Para não ir procurar, é muito cansativo, vocês digitam aqui pela IA e ela dá a resposta para vocês. Às vezes, por exemplo, eu estou na pressa, eu digito aqui e ela já dá a resposta, certo? Essa é uma das grandes novidades da JedWeb. Deixa eu sair daqui. Show. Então, gente, vocês têm acesso a não só essa norma, tá? Mas, por exemplo, eu trabalho numa empresa e ela utiliza, sei lá, qualquer norma, não sei, alguma outra norma internacional, nacional, e eu queria saber se tem. Vocês digitam aqui o interesse de vocês, só não esqueçam de colocar aqui qual das normas que se é internacional, se é nacional, e vocês conseguem ter acesso, certo? Eu aqui digitei pelo número, porque eu sabia de cor, mas eu poderia colocar, por exemplo, citação. Que também tem uma norma para citação. Aí é que ela vai te dar. Tá? Então, se vocês também tiverem, como que faz uma citação? Não lembro se a citação curta, eu posso, como que eu coloco, qual é o espaçamento, a citação longa, quantas linhas podem ter, enfim. Vocês vêm aqui, dão uma consultada na norma. Vou colocar aqui para visualizar rapidinho. Ela vai abrir aqui e também vai aparecer aquela aba ali da IA e vocês podem perguntar ali. Resumo também, tem uma norma para resumo e vocês podem consultar, certo? Ou também vocês podem perguntar para a gente, né? Isso não tem problema nenhum. Então, voltando aqui, tá? Aqui então tá a JedWeb.
E aqui a gente tem, então, as outras bases, certo? Agora vamos voltar aqui ao página inicial. Opa, acho que eu voltei demais. Peraí. Biblioteca. Aqui. Como eu falei para vocês, então, nossos contatos estão aqui, tá? Nós temos de todos os campi, e o nosso tá aqui, certo? O meu tá aqui, eu respondo direto por esse e-mail aqui, tá? Aqui o repositório, então se vocês quiserem entrar direto em contato com o repositório, tá aqui. Aqui nós temos os e-mails de todo mundo e telefone de todo mundo. Voltando aqui, que eu quero mostrar para vocês, e que mais interessa a vocês, é a página de trabalhos acadêmicos, tá? Nós temos orientações de entrega, tá? Aqui nós temos as normas, certo? Todas essas normas aqui, elas norteiam, então, o trabalho de vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem tirar um tempinho para entrar em cada norma, então é só entrar na GED Web, só clicando aqui. Aqui nós temos como que é a orientação para entrega, tá? Os elementos obrigatórios no trabalho acadêmico, tá? Então, é isso aqui que a gente se atenta, que a Silvia ou o Alexandre, que são os bibliotecários do repositório, vão se preocupar, tá? Isso aqui tem que ter no trabalho de vocês, então, se caso não tenha alguma coisa, o trabalho volta. E aqui tá os procedimentos de como que funciona, certo? Muitas vezes o trabalho volta porque não está em formato PDF-A, tá? Então, vocês nunca esqueçam, tem que estar em PDF-A. Se só tiver em PDF, tiver em Word, enfim, o trabalho vai voltar para vocês arrumarem, tá? E às vezes o aluno está com muita pressa e não percebe, não entende, e o trabalho volta mais de uma vez. Então, se o trabalho não tiver em PDF-A, ele vai voltar. Cuidem bastante disso. É uma das coisas que mais retorna os trabalhos dos alunos é por causa do formato, certo? E, finalmente, aqui nós temos os modelos, tá? Vamos pegar o primeiro modelo. Esse aqui é só resumo. Se vocês quiserem baixar. Como eu disse antes para vocês, tem alunos que não querem disponibilizar o trabalho na íntegra e só mandam um resumo. Isso também vai depender do curso, tá? Tem que ver se o curso permite, o departamento permite, tá? Tem departamentos que, não, a gente só manda o resumo do aluno e só vai o resumo. Tem departamentos que obrigam, não, tem que ter o trabalho. Então, vai muito do departamento. Não é uma questão nossa, é uma questão do departamento, tá? Opa! Ai, deixa eu voltar aqui. Então, o primeiro é só resumo, tá? E os seguintes vai conforme a licença, certo? Pegando a licença mais simples, tá? Aqui libera tudo, aqui permite tudo. Esperar carregar aqui. Tá? Aí, o que acontece? Vocês só baixam esse modelo para o computador de vocês. É interessante que... Deixa eu cancelar isso aqui. Tá. Interessante aqui que aqui mostra... Isso aqui pode continuar, tá? Essa versão 11.0. Eu já encontrei aluno dizendo que não queria que isso aqui aparecesse e acabou fazendo por conta, tá? Isso aqui não tem problema de aparecer. É só uma questão para mostrar que é a versão mais atualizada, tá? E está dentro das normas e do que o repositório permite receber,
tá? Então não tem problema de aparecer essa versão 11.0. E tá praticamente não, tá totalmente pronto aqui, é só vocês colocarem o trabalho de vocês em cima. Tudo que eu expliquei antes tá aqui também, tá? Vocês podem se basear por aqui. E o que vai diferir de um modelo para outro é apenas essa parte aqui do Creative Commons, tá? Isso aqui tem que aparecer, né? Então, esse aqui, como eu disse antes, é o mais liberal, tá? E nós temos mais 5. E vai uma explicaçãozinha do que pode cada um, do que cada licença permite, tá? Da mais simples à mais restrita. Como é o caso dessa segunda aqui. Permite remix, adaptação e criação a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que sejam atribuídos créditos aos autores, conteúdos elaborados por terceiros, citados e referências nessas obras não são cobertos pela licença. Tá? Então, assim, tem muito trabalho que volta porque esquece de colocar a licença. Como isso aqui é um modelo pronto, então vocês não precisariam se preocupar. A única coisa que vocês têm que se preocupar é qual licença utilizar. Tá? E nós temos o modelo em látex. Não sei como... Tem várias formas de falar essa palavra, né? Eu falo látex. Que é mais utilizado para o pessoal da mecânica. Tá? Então, se alguém tiver familiaridade com esse modelo, então tem esse modelo aqui. Tá? E esse aqui também, sobre o editor Overleaf, também é novo, certo? Então, aqui são tudo modelos que vocês podem utilizar. Mais embaixo está o fluxo e processo de depósito do repositório. Tem muita gente que precisa, que passou no concurso e está esperando, né, publicar o trabalho, ou qualquer outro emprego, enfim, alguma remuneração, e pede uma certa urgência, tá? A gente faz o possível. Infelizmente, a gente só tem 2 bibliotecários atendendo a universidade inteira, não, estou exagerando, desculpa. O campus de Curitiba inteiro. Então, acaba entrando na fila. Agora que é final de semestre, entra mais de uma turma. Então, vocês podem mandar e-mail, né, pedindo por gentileza e tal, mas nem sempre é com tanta agilidade assim. Tá? Deixa eu ver aqui. De compartilhar, cadê vocês? Aqui. Tá. E é isso, gente. É basicamente isso, tá? Tudo que eu expliquei no início tá ali nos modelos. É só vocês se basearem pelos modelos. A única coisa que, como eu disse, tem que se atentar a essa questão das licenças, tá? Isso é cobrado. E se tiver algum dado, alguma coisa que não pode, uma empresa, né, tem dados ali, é feito um documento, tá? Onde você leva para a empresa assina, né, restringindo os dados. Tá? Tem empresa que coloca 1000 anos, é empresa que coloca quantos anos o trabalho pode ficar restrito. E tem empresa que coloca, literalmente, 1000 anos. Tá? E a gente não pode fazer nada, tá? Porque são dados da empresa e é ela que diz. Aí o aluno traz e ele não, o trabalho não é, ele vai para o repositório, mas ele não é disponibilizado para outras pessoas se basearem, enfim, olharem o trabalho. Tá? Então, o que cabe a nós, biblioteca? É só pedir que vocês se atentem a essa questão de capa, folha de rosto, resumo, tá? Cuidem as palavras-chave e cuidem o formato, né, PDF-A, enfim, e as licenças, tá? O que vai de conteúdo, se tem uma vírgula, se tem um ponto, se tá errado, se não está alinhado, isso não é a gente que cuida. Tá? Isso aí fica a critério de vocês e do orientador de vocês e a banca. E é isso, gente. A gente está aqui à disposição de vocês. Perguntas, meus caros? Não, agora é só seguir, fazer o trabalho, a parte mais difícil. A parte mais difícil, a parte mais complicada. E, gente,
Estão com uma dúvida numa pesquisa, como que vocês podem pesquisar? Ah, eu não consigo um artigo, será que você consegue... vi um artigo e só tem em tal universidade, não tenho contatos. A gente faz o contato com outras universidades, a gente faz a permuta. Já recebi também muitos contatos de outras universidades pedindo algum documento que a gente tenha, algum material que a gente tenha e que eles não têm, a gente faz, tá? Então, se vocês também precisarem, é para isso que o bibliotecário serve, tá? Para ajudar a fazer pesquisa. Não é só para cobrar na hora que vocês entregam o trabalho, mas é para ajudar vocês também a fazer alguma pesquisa. Ah, não consigo achar um livro que está na minha biblioteca, só tem físico. Será que eu consigo com a PUC? Será que eu consigo com qualquer outra universidade? A gente também faz esse empréstimo entre bibliotecas, tá? Então, é só vocês virem, mandem e-mail para a gente, dão uma ligadinha, enfim, conversem, que a gente ajuda, tá? Então, tudo que envolve pesquisa, e se vocês precisarem de algum material, a gente está à disposição de vocês, tá? Ótimo esclarecimento, Verônica. Essa última parte, inclusive, é extremamente importante. Lembro eu, do meu mestrado, né, que precisei de muitos materiais que eram de outras universidades. Naquela época, né, o material digital era em quantidade menor, né? Uhum. E as bibliotecárias me salvaram aí inúmeras vezes, né? Fazendo essa busca, trazendo material, né? Às vezes demorava algumas semanas para chegar a materiais impressos, né? Mas muito importante isso, né? Entender, né, que o trabalho aí, o serviço, né, que envolve as bibliotecárias, né, é mais amplo do que simplesmente, né, estar organizando, né, o acervo, né? Não é só acervo, né? E não é só cobrar o trabalho que vocês entregam para o repositório, mas é também ajudar vocês na questão das pesquisas, né? Se vocês não conseguem, às vezes tem artigos que a gente não tem, que é internacional, a gente não tem acesso, a gente faz essa busca para vocês, a gente conversa com outros bibliotecários, a gente tem uma rede de bibliotecários no Brasil inteiro. Então, se a gente não tem outro, a gente manda para essa rede, para esse grupo, perguntando se alguma outra universidade tem, alguma outra instituição tem, e a gente sempre é atendido. Então, a gente está aí para ajudar na questão da pesquisa também, não é só cobrar. Uhum. Não, e é bom renovar essa questão, inclusive, né, eu e a Janete continuamos sempre aí, né, com os contatos com os alunos, a gente às vezes até esquece desses detalhes, assim, importantes, né, que nós temos esses caminhos aí, né. Mas sensacional, Verônica, eu acho que a apresentação aí foi muito, muito bacana, né, elucidou vários pontos importantes, já deixa, né, claro, os alunos aí mais orientados no sentido, né, de começar já o documento da maneira correta, né, que daí facilita muito, né, usando os modelos, né, prontos já. E estas orientações, né, de citações, etc. Então, acho que esta proposta nossa aí, né, com a sua contribuição, né, e a colaboração, está disposta aí à noite, né, a gente aqui, né, já nos dá esses primeiros passos aí de modo bastante assertivo, né. E a Janete, né, não sei se ela quer fazer algum comentário, né, mas ela é quem recebe, né, na secretaria, muitas vezes, os documentos, e depois tem que fazer esse trabalho do meio de campo, né, que vai e volta, né, precisa ajustar, às vezes os trabalhos não estão nos modelos, e muitas vezes ela acaba ajudando os alunos lá, né, precisa fazer um ajuste, né, às vezes veio o problema do PDF, ela mesma vai lá e já transforma, né. É claro, né, a gente também está aqui para colaborar, né, nesse sentido, né, mas quanto mais, né, vier já ajustado, né, os trabalhos, né, os documentos, agiliza também o processo, né, tanto nosso aqui, de coordenação, secretaria, assim como também da biblioteca, né, então alguma coisa que poderia demorar mais, né, se isso já tiver mais adequado, né, menor será o tempo, né, desse procedimento, né. Exatamente. Então ajuda a todos, né. Alguém quer fazer algum comentário a mais, né? Sem comentários. Sei que sexta-feira, né, a maioria não quer, né, já está pensando... Tá todo mundo querendo olhar os jogos da Copa. Quais foram os resultados, né?
Todos animados, pensando na segunda-feira. Exatamente. Mas, gente, eu vou colocar lá no grupo que a Janete me mandou o link ali, que eu perguntei, pensei, ué, cadê o pessoal? Eu pensei, eu tinha uma reunião agora de noite, eu estava preparada para isso. Eu vou colocar ali, então, essa apresentação, tá? Que ajuda bastante vocês, tá? Mas é como eu falei, os modelos estão ali, tá? Vocês se baseiam por ali, e não tem erro, gente. Sinceramente, não tem erro. Tá? Até a minha irmã, no passado, ela se formou, não foi aqui, foi em Florianópolis, na Federal de Florianópolis, e eu, na correria e tal, mandei para ela o modelo. Eles não tinham um modelo. Aí eu disse para ela, ó, toma aqui esse modelo, se baseia por aqui, só não esquece de tirar, né, a questão da universidade, de ser da UTF, e tá pronto, gente. Então, assim, ali a gente quem fez, né, o pessoal do repositório que fez os bibliotecários do repositório que fizeram esses modelos, eles estão baseados na norma. Então, é só escolher a licença e não tem erro. Dificilmente volta daí. Seguindo o modelo, dificilmente volta. Volta muito porque o pessoal esquece que a gente tem esses modelos. E muitas vezes o professor acaba não fazendo essas capacitações e os alunos ficam perdidos. Aí esquecem também de vir perguntar para a gente como é que funciona e acabam mandando o trabalho por conta própria, pelo que acharam na internet, ou porque eles já fizeram em outra universidade, e daí acaba dando em si enrosco. E muitas vezes tem que arrumar o trabalho inteiro. Eu já peguei aluno, já tive que sentar do lado do aluno e arrumar o trabalho inteiro dele, porque não estava conforme as normas da UTF, né? Então, isso se torna cansativo, você vê a frustração do aluno, para a gente também é maçante. Então, assim, para facilitar vocês que estão naquela questão de tem que entregar, tem que fazer, para facilitar, a gente então já criou os modelos. Está ótimo. Janete, quer fazer algum comentário? Tá sem o som. Tá saindo? Não está saindo. Acho que é um problema no microfone dela, né? Uhum. Eu acho que antes estava dando. Tem um problema no áudio do microfone. Uhum. Não, tranquilo. Depois nós conversamos, né? Qualquer coisa, a Janete também comenta lá no grupo, né? Fiquem à vontade também, né? Para fazer os comentários no grupo, trazer informações, dúvidas, às vezes que são comuns, né? Podem ser apresentadas lá também. E a Verônica está participando do grupo, ela pode trazer lá também essas respostas aí de modo geral, que muitas vezes a dúvida de né, acaba já esclarecendo o problema, né, que o nosso colega vai ter ali à frente, né? Então participem, né, do nosso grupo, ou mesmo, né, se quiserem mandar individualmente alguma pergunta, né? Se quiser passar também, estou com alguma dúvida, passa aqui pela secretaria, que daí a gente encaminha para a Verônica, né? Que vocês acharem conveniente aí, né? Mas não deixem, né, as dúvidas. Não deixem, por favor, gente. Né? Muitas vezes os alunos não querem, né, preguiça, enfim, e daí acaba esbarrando quando tem que entregar. Então, na dúvida, perguntem, gente, mandem e-mail, né? Eu sei que a gente está com a biblioteca fechada, né? Infelizmente, tem muito aluno perguntando quando que vai abrir. A gente não sabe quando que essa greve vai terminar, mas a gente está respondendo os e-mails, tá? Então, tem eu, né, como chefia da biblioteca, tem a Luciana, que atende os usuários de modo geral, ela também faz capacitações, e tem a Silvia e o Alexandre, que são diretamente no repositório, tá? Então, assim, os e-mails que eu vou mandar ali para vocês no grupo, tá? E também tem no site da biblioteca, tá? Quiserem dar uma ligadinha, enfim. Fiquem à vontade, só não fiquem na dúvida. Isso mesmo.
Bom, eu vou daí, claro, salvar aí a nossa gravação, né? Depois disponibilizo o link para vocês no nosso grupo, né? Com acesso geral, ou coloco também, né, eventualmente no YouTube para facilitar, alguma coisa, se alguém tiver dificuldade, né? E a gente vai conversando, né? Assim que tiver disponível, coloco lá para as eventuais revisões aí do vídeo, né? Vocês de repente pegarem alguns pontos sensíveis aí que a Verônica tocou aí, né? Que precisa analisar com calma, né? Daí vocês têm essa possibilidade também, né? Então, gostaria de agradecer, né, a presença de todos, em especial aí da Verônica e também da Janete, né, que é sempre a nossa porta-voz, intermediária, auxiliar em tudo aí, né, que tem colaborado sempre com o nosso curso, né, e desejo aí a vocês, né, um ótimo final de semana e ficamos aí à disposição para atendê-los na medida do possível. Mais uma vez, muito obrigado pela disposição, Verônica. Obrigada, professor. E a todos os colegas, né? Nossos aplausos aí pela sua colaboração e dedicação. Obrigada, gente. Bom, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.